Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área, porque hoje tem jogo do Vascão. Pois é, depois de tanto tempo tem jogo do Vascão de novo, mas não vai ser jogo fácil não. Pois é, hoje às 4 horas da tarde o Vasco vai até São Paulo, até o Allianz Parque, enfrentar o Palmeiras pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Já vamos começar o Campeonato Brasileiro aí com uma pedrada, talvez o jogo mais difícil aí dessas 38 rodadas, né? Já que a gente vai estar enfrentando o atual campeão brasileiro, o time que tem o maior investimento do campeonato na casa deles, né? E o Vasco tá indo aí, ainda assim, aquele time ideal que a gente imaginava que ele podia ter a essa altura da temporada já, né? Eu fico preocupado especialmente com o setor defensivo do Vasco lá. A gente acabou de perder a nossa zaga titular. A gente vinha de uma zaga titular aí de 3 anos, 3 temporadas, né? E em 2 meses a gente perdeu os 2 zagueiros titulares. O Luan foi vendido para o próprio Palmeiras. O Rodrigo acabou saindo aí, foi para a Ponte Preta. Os nossos atuais titulares são os reservas de 2 meses atrás. E nossos reservas são os jogadores improvisados, né? Tem o Ricardo aí que subiu da base agora, nunca jogou no profissional. Ou então é improvisar Júlio dos Santos, improvisar Bruno Galo, que nem de volante se dão muito bem, quanto mais zagueiro, né? Não dá para confiar muito. Até por conta disso, muita gente falou aí que o Milton Mendes treinou um esquema com 3 zagueiros, né? 3-6-1, que poderia vir com essa formação. Até por conta disso que eu falei, eu acho difícil disso acontecer. O Vasco não tem nem 3 zagueiros de formação aí no elenco. Como é que vai fazer uma escalação com 3 zagueiros? Já vai começar o jogo improvisando um jogador, ou então tacando um júnior aí que nunca atuou, já com essa responsa. Acho complicado, né? Eu acho que o Vasco deve vir numa formação mais clássica mesmo, um 4-4-2, 4-5-1, alguma coisa nesse estilo aí. Vamos ver, porque a coisa positiva aí, a coisa que a gente tem para se agarrar nessa primeira rodada aí, para esperar um resultado, são esses 20 dias de treinamento aí que o Milton Mendes teve para preparar a equipe, né? Vamos ver o que ele aprontou aí. A gente sabe que é um técnico estudioso, que observa o adversário, que gosta de forçar muito nos treinamentos. Vamos torcer para esses 20 dias aí ele ter realmente feito o time do Vasco dar um salto evolutivo aí, porque se for o time do Vasco dos últimos jogos do Campeonato Carioca, por mais que seja um time já bem melhor do que o time que começou a temporada, esse time aí que perdeu do Fluminense, que foi ganhar do Botafogo só porque os caras tiveram um cara expulso, e mesmo assim só no finalzinho do jogo, aquele time que jogou, pra mim não tem condição de enfrentar o Palmeiras de igual para igual não. Vamos ver se esse time evoluiu nesses 20 dias aí. Vamos ver aí se o Milton Mendes soube armar um esquema para dar um nó tático aí no Palmeiras, né? Até porque é muito importante pro Vasco começar bem esse campeonato, né? Não poderia ter jogo pior para começar o campeonato do que já essa pedrada aí, essa pedreira que é enfrentar o Palmeiras na casa deles. Por quê? Porque a gente sabe que o Vasco vai precisar de muita confiança nesse campeonato para conseguir ter um campeonato tranquilo, sem chance de rebaixamento, né? É aquela coisa da espiral da morte, que a gente já comentou em outras temporadas. Se o Vasco consegue ter um início de temporada boa, conseguir deslanchar um bom aproveitamento aí, que faça até a gente poder sonhar com o Libertadores, por mais que a gente não alcance, vai tirando da nossa cabeça o fantasma do rebaixamento, que é normal ter, né? Afinal, as últimas 4 temporadas aí foram trágicas pro Vasco. 2 rebaixamentos, 2 segundas divisões muito ruins, onde a gente só subiu em terceiro. No ano passado a gente subiu em terceiro na última rodada. Então, é normal que o vascaíno esteja ressabiado, esteja traumatizado. A torcida vascaína, a direção vascaína, os jogadores do Vasco estão muito traumatizados aí, né? Ressabiados com isso tudo. Se a gente começa o campeonato já tomando uma paulada do Palmeiras, no próximo jogo em casa, a responsabilidade de vencer, que já existe, já é grande, fica ainda maior. Nessa, às vezes o time se complica, não consegue vencer, aí já começa aquele clima todo de não vai dar, e a gente sabe que isso é uma bola de neve que pode atrapalhar muito. Então, é muito importante começar bem o campeonato. E começar bem o campeonato passa por fazer um bom jogo de estreia. Se o Milton Mendes, o Vasco do Milton Mendes, conseguir surpreender aí, arrancar um empate, né? Quem sabe, se conseguir uma vitória lá no Allianz Parque, toda essa desconfiança que a gente está falando que a torcida do Vasco pode ter em relação ao time, vai virar automaticamente em confiança, né? E aí o próximo jogo
repito, a gente vai ter a obrigação de vencer, vai continuar com a obrigação de vencer o Bahia em casa. Mas a torcida já vai muito empolgada, já vai muito mais confiante no time, entendeu? Já vai começar apoiando e isso pode fazer toda a diferença. De repente a gente ganha do Palmeiras hoje, aí ganha do Bahia, aí já são 2 vitórias seguidas, aí já vai dando aquela tranquilidade que faz a gente descolar da zona de rebaixamento, né? Pelo menos em termos de aproveitamento, e vai dar confiança para a gente conseguir pelo menos chegar rapidamente nesses 46 pontos aí no campeonato que livram a gente do rebaixamento. Se for o contrário, pode prejudicar. Então é por isso que eu digo que esse começo de campeonato é muito importante para o Vasco. Como eu espero que o Milton Mendes vá para o jogo hoje, eu não acho que o Milton Mendes vai ser maluco de enfrentar o Palmeiras de peito aberto, né? Chamando o jogo, tentando chamar as iniciativas da partida, né? Porque seria um pouco uma tática suicida. Eu acho que ele vai tentar se fechar lá atrás e sair nos contra-ataques. Por mais que seja difícil por conta do que eu falei, né? Nosso sistema defensivo ali tá na conta do Chá, então, pô, ele quer botar um esquema com 3 zagueiros, não tem zagueiro para botar. Ah, ele quer reforçar o meio campo com mais um volante, não tem volante para botar. Então, fica complicado de você tentar reforçar lá atrás. Na frente também, ele tá falando aí, estão falando, pelo que se fala na imprensa, que o Vasco vai jogar com Wagner, Nenê e Luiz Fabiano. Fica difícil de imaginar um Vasco que puxa um contra-ataque, né? Vai ser um Pikachu? Vai ser um Gilberto pela lateral direita? Como é que vai ser esse esquema do contra-ataque aí? São as perguntas que ficam para esse jogo de hoje. Para saber a visão do Palmeiras, como é que o palmeirense, qual a expectativa do palmeirense para o jogo de hoje, eu entrei em contato com um canal muito bacana aí, palmeirense, que é o Insta Verde. Pelas minhas pesquisas aí, é o maior canal de torcedor do Palmeiras que tem, chama Insta Verde. O Insta Verde é um cara muito bacana, troquei uma ideia com ele, ele falou quais são as expectativas do palmeirense para o jogo de hoje. Ele lembrou que o Palmeiras acabou de trocar de treinador, né? Saiu o Eduardo Batista aí e voltou o Cuca. Com o Eduardo Batista, o time já não estava rodando, tinha jogador ali que já estava fazendo o corpo mole. Então, quer dizer, até esse azar a gente deu aí, né? De repente, se o Eduardo Batista ainda estivesse no Palmeiras, o Vasco conseguiria enfrentar um adversário mais enfraquecido e quem sabe o Vasco, vencendo o Palmeiras, é que derrubasse o Eduardo Batista. Seria interessante. Agora, como vem o Cuca, o próprio Insta Verde falou, a tendência é que os jogadores venham mais motivados. Parece que declarações do próprio elenco palmeirense já dão a entender que os caras agora vão correr dobrado. Então vai ser mais sufoco pro Vasco, né? É normal. Quando entra treinador novo, todo mundo no elenco quer se provar. O Insta Verde está contando muito que o Palmeiras vai começar a tática do Cuca ano passado com o Palmeiras, deve se repetir agora, que é um esquema do time do Palmeiras avançando as linhas de marcação, marcando muita pressão no começo do jogo, tentando ir pro abafa para resolver a parada já no primeiro tempo e depois no segundo tempo só administrar, né? É a tática que o Palmeiras do Cuca usou no passado e que deve usar esse ano, o que vai ser problemático pro Vasco, porque por mais que o Milton Mendes tenha feito aí os esquemas táticos revolucionários, né? Mudado a cara do time, vai ser uma formação que nunca jogou junto, com um esquema tático que nunca usou antes. Então é normal que no começo do jogo o time do Vasco demora a se encaixar, não se entenda em campo. Se a gente tiver um Vasco meio perdido em campo, tentando se encontrar ainda, e pegar pela frente um Palmeiras já vindo com tudo, já vindo a 100 por hora, pode ser problemático. Pode ser que em 15, 20 minutos o jogo já esteja resolvido. Então a gente tem que ficar atento a isso aí. De qualquer maneira, se vocês estiverem curiosos aí para ver melhor, né, a explicação, a expectativa do palmeirense para o jogo de hoje, eu vou deixar na descrição do vídeo aí o link para o canal do Insta Verde. Ele sempre também faz uma preleção aí, né, um vídeo pré-jogo no canal dele. Já deve estar no ar por agora, vocês entram lá no canal dele e assistam a expectativa, a visão do palmeirense para o jogo de hoje. Da minha parte aqui como vascaíno, fica difícil, diante de tudo isso que eu numerei, alimentar grandes expectativas de vitória, né? Teria que ser aí realmente tudo acontecer certinho, o Milton Mendes achar a tática certa para neutralizar o Palmeiras, ainda dar aquela sorte, na oportunidade que o Luiz Fabiano tiver ele marcar, na oportunidade que o Palmeiras tiver de fazer eles perderem. A gente vai ter que contar muito com a sorte, vai ter que ser aquele jogo certinho para o Vasco conseguir sair com uma vitória. Com certeza seria ideal uma vitória, né? Não é isso que eu estou falando, mas esse na verdade é um jogo onde
perder também não vai ser de todo mal. Mesmo se o Vasco estivesse disputando aí vaga na Libertadores, até campeonato, um jogo contra um time como o do Palmeiras, né? Na casa do adversário, não é um jogo onde você conta voltar com pontos, né? O que vier é lucro. E isso pode ajudar o Vasco. Essa falta de pressão por resultado é uma coisa que pode ajudar o Vasco aí a voltar, às vezes com empate, que seja, né? Vamos ver. O mais provável, no entanto, é que isso não aconteça, é que o Vasco perca mesmo, né? Essa é a triste realidade. Mas, se o Vasco conseguir pelo menos demonstrar um esquema tático, uma evolução em relação aos últimos jogos, se ele demonstrar um esquema tático que faz frente com o Palmeiras, né? E aí de repente perde por 1-0 numa jogada de talento individual do adversário, né? Consegue criar chances lá na frente também. A gente perde, mas vê que foi um jogo que, se as coisas tivessem acontecido um pouquinho diferente, o Vasco poderia ter ganhado, ou poderia ter saído com empate. Eu acho que já está valendo. O problema para mim, o que vai ser muito grave, por tudo que a gente já comentou aqui, é se a gente ver mais uma partida do Vasco onde ele for completamente envolvido pelo adversário, onde ele em nenhum momento demonstrar um poder de conseguir machucar o adversário. For um jogo em que com pouco tempo, 30 minutos de jogo, o jogo já esteja resolvido, a gente já não consiga ver o Vasco conseguindo virar a partida. Isso que vai ser problemático, né? Perder por um placar mais largo. Se o Vasco perder por 1-0 até que seja, que vai ser aí o palpite da banca do bolão de hoje, pra mim ainda tá bom, ainda tá tranquilo. Não é um resultado que ninguém quer ver o Vasco perdendo, né? Mas ainda acho que vai ser tranquilo. Beleza, galera? Então, vamos terminar esse vídeo aqui com alguns comentários. Começar falando para você visitar lá o canal do Insta Verde e deixar um comentáriozinho lá para eles. Palmeirenses, hoje vai dar Vascão, vocês vão se surpreender. Por mais que a gente aqui, né, os palmeirenses que não nos ouçam, a minha expectativa pro jogo de hoje não seja das melhores. Essa provocação é sempre saudável, né? Lá pra eles a gente tem que mostrar que tá confiante. Então vamos lá no canal do Insta Verde e fala com respeito, né? Palmeiras, torcida amiga. Mas falando, ó, palmeirenses, vocês vão se surpreender hoje, hein? Hoje vai dar Vascão. A gente tá invadindo aqui, lá do Sobre Vasco. Faz essa brincadeira, vai ser legal. Outro recado, a gente tá fazendo aí, você viu que eu dei aí o palpite da banca pro bolão sobre Vasco. Ainda não é o bolão premiado, porque para chegar a ser bolão premiado a gente tem que chegar a 10 mil inscritos, então se inscrevam. Falta aí um pouquinho menos de 700 inscritos para chegar a 10 mil. Eu vou poder dar aí pro vencedor do bolão essa camisa irada aqui do Vasco, ó. Regata com escudinho atrás. Já cansei de mostrar para vocês aqui. Então vamos chegar logo a 10 mil inscritos. Enquanto a gente não chega, o bolão fica servindo aí só de brincadeira mesmo. Vamos ver quem ganha esse bolão. As regras vocês já sabem, né? Se não sabem, vai ter link aí na descrição para ver as regras do bolão sobre Vasco. Vou transmitir aqui também um beijo e um abraço da Simone aí, né? Que é a senhora sobre Vasco, que apresentou o último unboxing aí da Dropbox. E vocês foram super gentis com ela no comentário. Ela ficou muito feliz e agradece a todos vocês aí. Assinem então nosso canal para chegar logo a 10 mil inscritos. Curtam esse vídeo. E se tudo der certo, mais tarde, hoje um pouquinho mais tarde, porque eu quero estar lá no estádio assistindo o jogo do Vasco, mas eu vou fazer o pós-jogo. E assim que der, assim que chegar em casa, eu já subo o pós-jogo pro YouTube para vocês assistirem. Então fiquem ligados que se tudo der certo hoje, o pós-jogo é direto lá do estádio do Palmeiras, beleza? Tá combinado então? Tá combinado. A gente vai se falando.